Comunidade Pentecostal Palavra Viva, tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 2, a Bíblia. Quais são os livros do Novo Testamento e do que eles falam? Como nós já estudamos, a Bíblia que utilizamos é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros, considerados sagrados tanto pelos judeus como para os cristãos evangélicos, os quais cobrem um período de 4000 a.C. a 400 a.C. aproximadamente. Logo depois, vêm os livros do Novo Testamento. Temos ali Evangelho, Atos dos Apóstolos, Epístolas e o Apocalipse. O termo Evangelho significa boa nova, ou seja, boa notícia. Os evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles narram a vida de Jesus, compreendendo o seu nascimento, o seu ministério, morte e ressurreição. Temos depois os livros de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja primitiva, ou seja, dos primeiros cristãos, e de como a igreja se espalhou pelo mundo. A seguir, temos as epístolas, que são as cartas escritas pelos apóstolos de Cristo para instruir a sua igreja. A maior parte dessas epístolas foram escritas pelo apóstolo Paulo. São elas Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Há ainda uma carta de autoria incerta, pois o autor não se identifica. É a carta aos Hebreus. Tiago escreveu 2 epístolas, assim como Pedro, que também escreveu 2 epístolas. Judas, que não é o Iscariote, escreveu também uma epístola. E o apóstolo João escreveu, além do Evangelho, 2 cartas e o livro final, o livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse vem do grego e significa revelação. Por meio deste livro, Deus, através do apóstolo João, revela à sua igreja coisas que ainda estavam ocultas e prepara o seu povo para os acontecimentos futuros e o cumprimento definitivo das suas promessas. Nós vamos perceber que a Bíblia cobre um extenso período de tempo, porém há um período de 400 anos entre o término do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, durante o qual não há nenhum livro. Esse período é conhecido como intertestamentário e se dá entre o término do livro de Malaquias e o aparecimento do anjo anunciando o nascimento de João Batista, que seria o precursor de Jesus Cristo. Contudo, é justamente nessa época que se cumpre várias profecias que foram entregues anteriormente, tanto pelo profeta Daniel como pelos demais profetas, que começa a se cumprir nessa época. Foi também neste período que surgiram algumas figuras que serão muito citadas no Novo Testamento, como os fariseus, saduceus, zelotes e essênios. E por causa da distância de Jerusalém, quando estavam no cativeiro, surgiram também os locais de culto judaico, chamado de sinagogas. Também nesse período foram escritos os livros denominados apócrifos, que não fazem parte do cânon, sobre os quais nós já falamos. Bem, agora você já sabe quem foram os escritores usados por Deus para nos transmitir a sua mensagem através da sua palavra. Sabe também quando eles escreveram e o que estava acontecendo com o povo de Deus durante a época em que escreveram seus livros. Espero que isso aguce ainda mais a sua curiosidade e a sua vontade de ler e de entender a Bíblia, extraindo delas preciosas lições de Deus para o seu caminhar, para a sua família, no seu dia a dia. Vejo você no próximo vídeo.